Bora pra resenha de Star Wars A Estrela Cadente, o terceiro livro da primeira fase da Alta República. Como o livro anterior terminou em um ponto bastante delicado, A Estrela Cadente traz uma história tensa do início ao fim, graças à ameaça criada pelo tal Nivelador. A Era da Alta República não poderia lidar com o Sith, pelo menos não diretamente em confronto aos Jedi. Por isso, os vilões principais da época são os piratas Nihil. Porém, eles realmente pareciam um inimigo pouco convincente no início. Afinal, os Jedi estão lutando com um bando de malucos, mas a grande jogada de Marchion Ro, o líder dos Nihil que não se importa nem um pouco com seus lacaios, foi simplesmente genial. Essa genialidade do personagem compensa sua falta de poder com a força. Aos poucos, seus planos vão fazendo sentido e a história vai sendo revelada. E é no terceiro ato dessa primeira fase que vemos como os autores conseguem equilibrar as coisas entre os heróis e vilões. Então aperta os cintos e vem comigo para essa resenha. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Manda e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. O enredo de Estrela Cadente se concentra mais no farol da luz estelar. Desde o final trágico de Ascensão da Tempestade, os Jedi passaram a investigar em uma busca pelos Nihil. A mestre Avar Kriss, que liderava os Jedi do farol, partiu em busca de Lorna Dee, pois eles acreditavam que ela era líder dos Nihil e estavam confiantes de que eliminariam completamente a ameaça com sua captura. E para não deixar o farol sem liderança, Stellan Dios assumiu o papel de Avar Kriss como oficial da estação. O farol, em pouco tempo de operação, já havia se tornado uma referência na orla exterior, sendo o primeiro lugar para onde aqueles com necessidade se voltariam. Por isso, a ideia inicial era que a estação fosse móvel, com um hiperdrive próprio, mas mesmo sem esse sistema totalmente funcional, ainda era possível rebocar o farol com arranjo de naves estelares dando saltos coordenados. Assim, a estação foi levada até a órbita do planeta Eiran, deixando para auxiliar na construção da estrutura que fornecia água potável para a população. Mas além dos problemas comuns da galáxia, os Nihil ainda eram um problema real e novamente a República e os Jedi estavam um passo atrás em relação a eles. Enquanto os olhos deles se voltavam para Lorna Dee e Zitar, Marchion Ro preparava outro grande plano e buscando ajuda com a Jedi Orla Jarene, pois ela sentia sua conexão com a força instável, enquanto Elzar Mann treinava com a Andarilha. Os Andarilhos eram Jedi não vinculados ao Alto Conselho, mas ainda faziam parte da Ordem, buscando ir aonde a força os guiava. E foi justamente por causa da visão de Orla que Elzar pediu sua ajuda. Ao fim desse treinamento, Orla chamou os amigos F. Hollow, Liox Gyasi e Geode, que quando chegam para buscá-los, contam com um novo ataque dos Nihil. A primeira parte do plano de Ro envolvia diversos ataques em pontos aparentemente aleatórios da galáxia, tendo como alvos os principais templos Jedi. Esses ataques eram rápidos, causando estrago e mortes, mas oferecendo a possibilidade de fuga. Porém, os locais e gravidade dos ataques foram cuidadosamente calculados, tudo para minar o poder de resposta dentro da rota até o farol. Com eles ocupados, qualquer coisa que acontecesse na estação teria que esperar e os sobreviventes do ataque buscariam ajuda no farol, levando um fluxo de feridos e naves precisando de manutenção para lá, sobrecarregando a estação. Mas entre essas naves estava uma que levava 3 Nihil disfarçados, que conseguiram se misturar durante a confusão. Dentre os piratas, alguns eram extremamente devotos a Marchion Ro, que era muito carismático e conseguia convencer essas pessoas de que os Nihil teriam um brilhante futuro. Os 3 foram escolhidos por esse motivo e por conta de habilidades específicas que poderiam causar um imenso estrago no farol. Lembrando que esse vídeo foi roteirizado pela Ana Lu do canal Aurora Escarlate. Inclusive, tô deixando o link pro canal dela aqui em cima, então se você curte Alta República e conteúdo de Star Wars, se inscreve lá que eu tenho certeza que você vai curtir. A vida na estação seguiu normalmente, apesar do trabalho extra por conta dos ataques, mas despercebidos entre o fluxo de pessoas estavam os 3 Nihil escolhidos por Marchion. Eles se disfarçaram de técnicos e efetuaram o plano com facilidade, além de terem trazido uma
carga escondida na nave que a cada momento que passava perturbava ainda mais a conexão dos Jedi com a Força. Em outro ponto da galáxia, Avar Kriss conseguiu completar a missão de capturar Lorna Dee, que eles acreditavam ser o olho dos Nihil, e seguia até o farol. Mas o clima na estação estava cada vez pior. Aqueles que foram buscar ajuda ficaram presos nas áreas de doca até que a situação se normalizasse, ou seja, tinham várias pessoas que não queriam estar no mesmo ambiente e queriam sair, porém não tinham como. Isso era simplesmente a receita para o desastre. Além disso, uma das criaturas da nave Nihil escapou. Era da mesma espécie daquela que transformou Loden Greystorm em pó ao final de Ascensão da Tempestade. Essa espécie era conhecida como Niveladora. Os Jedi ainda sabiam muito pouco sobre elas, mas era uma criatura que basicamente se alimentava da força, perturbando a conexão dos usuários e fazendo com que eles sentissem medo e se desesperassem. Como todos os Jedi já estavam se sentindo assim, começaram a investigar. Mas durante essa investigação, a primeira baixa aconteceu. Um dos Jedi foi atacado e transformado em pedra, enquanto o outro ficou em um estado de coma. E ainda no farol havia prisioneiros. Duas delas eram Chancey Yarrow e Nan, ambas Nihil que aparentemente tinham desertado dos piratas e foram capturadas pela República, mas os Nihil enviados por Marshall descobriram isso e a soltaram. E então Avar Kriss chega na missão e pede autorização para atracar, mas antes que pudesse contar a Stellan Dios o que ela descobriu, os Nihil infiltrados causaram uma explosão no farol Luz Estelar. Além da explosão, as comunicações também foram sabotadas, não sendo possível chamar ajuda ou reforços, e mesmo as comunicações internas foram afetadas. Os módulos de fuga não podiam mais ser ativados e os Jedi já estavam esgotados pela ação das criaturas que mal podiam raciocinar claramente, com exceção de Elzar Mann, que por conta de sua recém-dificuldade de se conectar com a força, era o menos afetado. A bomba acabou rachando o farol e uma área foi contaminada por radiação, e para fechar, a gravidade de Eiram estava puxando a estação que logo iria colidir para o planeta. Enfim, o trabalho dos Nihil foi completo. Cada solução sugerida encontrava um obstáculo e todos se encontravam presos no farol, pois nenhuma evacuação era possível, já que as portas dos hangares estavam travadas e a estação estava prestes a se dividir ao meio. Buscando tentar solucionar os problemas, alguns Jedi foram encontrados pelo Nivelador e desapareceram. O máximo que conseguiram foi usar a nave de Leox para poder chegar perto e pedir ajuda, mas apesar do Conselho Jedi ter respondido, os reforços poderiam chegar muito tarde, e como não eram apenas as vidas que estavam dentro do farol que estavam em perigo, o governo de Eiram delibera sobre a possibilidade de abater a estação espacial antes dela cair no planeta. E para piorar, outro problema que surgiu foi o suporte de vida da estação. Eles precisavam estabilizar o sistema ou ninguém se salvaria, mas quando Elzar Mann consegue resolver ao menos essa situação, o farol se parte ao meio. A enfermaria era um dos compartimentos mais delicados, mas o Padawan Bell conseguiu separá-lo do resto do farol através de uma explosão controlada e um cruzador que estava orbitando a estação, que poderia usar o raio trator para levar todos à segurança. Naves de vários pontos da galáxia foram até o farol para auxiliar da forma que fosse possível, e uma dessas naves era a Olhar Elétrico de Marchion Ro. Sem ser detectado, ele assistiu à queda do maior símbolo da República, mas Chancey, a ex-Nihil prisioneira do farol, junto a Nan, viu uma forma de ganhar mais tempo e talvez salvar a vida de todos. Elas foram capazes de consertar os propulsores da estação espacial e mantê-la mais tempo no ar. A intenção também era tirá-la da rota de colisão com a populosa cidade de Baranza do planeta abaixo, e as duas descem até os controles. Enquanto isso, no planeta de Eiram, as autoridades ainda discutiam a possibilidade de destruir o resto da estação antes que ela caísse no planeta, o que as rainhas descartaram prontamente, afinal seria condenar a todos que ainda estavam no farol, mesmo que significasse a perda de milhares de vidas na colisão. Com a ajuda da República ainda longe e sem esperança de chegarem a tempo, o Jedi Elzar Mann, sem saber que Chancey tentava consertar os propulsores, teve a mesma ideia, e avisando Stellan, parte em direção aos controles. A maior parte dos passageiros e tripulantes do farol já tinha sido evacuada, com a abertura das portas do porão de carga e a deliberação de módulos de fuga, mas ainda haviam alguns que não queriam se separar de suas naves, e Leox bola um plano para conseguir abrir as portas da doca. Ele abriu um buraco no casco da estação usando luvas magnéticas e conseguiu abrir as portas pelo lado de fora, permitindo que todos saíssem com as naves. Restando apenas poucas pessoas na estação, Elzar desceu até os controles de propulsores por um elevador de manutenção, mas
pelo caminho ele teve um breve encontro com um nivelador, e mesmo tendo sua conexão com a força um pouco abalada pelas criaturas, esse momento afeta o Jedi, deixando ele confuso e nervoso. Tanto que quando ele chega aos controles e vê Chancey mexendo nos propulsores, nem sequer espera para entender o que acontecia, acreditando que ela estava sabotando o farol. Ele simplesmente ligou o sabre e a cortou ao meio. Enquanto isso, Nan acabou fugindo com medo de Elzar e conseguiu sair da estação em um módulo de fuga. Stellan foi até os propulsores e mandou Elzar seguir até o módulo, dizendo que sairia logo em seguida. Acontece que mesmo evacuando todos do farol, a estação ainda cairia em Barraza. Então, terminar de consertar os propulsores possibilitaria colocar o que sobrou do farol em uma rota mais segura para cair no oceano, mas Stellan precisaria ficar lá para garantir isso. O sacrifício do Jedi acaba salvando a vida de milhares de pessoas, mas o estrago para a República e os Jedi já havia sido feito, e Marchion Ro resolveu não deixar o seu maior trunfo passar despercebido. Ele transmitiu uma mensagem para toda a galáxia usando a frequência do farol, assumindo sua identidade como líder dos Nihil e como responsável por toda essa destruição. A primeira fase da Alta República fecha com uma grande e terrível derrota para os Jedi, mostrando que seu vilão é muito mais esperto do que a República dava crédito. Novamente, vemos que a arrogância dos Jedi é a sua maior fraqueza, como aconteceu nas prequels, só que dessa vez foi um pouco menor, e a Ordem continua, mas perdendo peças importantes como Stellan Dios e Orla Jareni. De toda forma, o livro fecha muito bem esse primeiro ciclo da Alta República, trazendo um bom suspense e um gancho para a próxima fase. E já que o assunto é Jedi, vou deixar aqui a nossa playlist completa sobre eles e também as nossas resenhas sobre a Alta República. Espero que você goste, por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.